Então, quando eu enxergo o mundo através do Apocalipse, você pode afirmar que é isso que vai acontecer, que é o que está acontecendo. Essa questão de datas, né, é muito preocupante. Eu sempre digo, qualquer pessoa que datar a volta de Jesus é um herege. Nós não temos respaldo bíblico. O próprio Jesus, quando foi indagado em Mateus 24, né, ele vai falar sobre os sinais. Atos 1, quando os discípulos, né, perguntam em Atos 1, será nesse tempo que o Senhor restaurará a sorte de Israel? Não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A única coisa que Jesus deixou para a igreja é vigiar em todo tempo, porque vocês não sabem. E aí você vê... o Jesus, ele nos deixou como se fosse uma bússola do que aconteceria, que evidenciaria a sua vinda, o arrebatamento da igreja. Mas o que você entende sobre o arrebatamento? O arrebatamento é para a igreja e a vinda de Jesus é para os judeus? Ou será o mesmo... Tem aquela expressão de harpazo e parousia, né? Arrebatamento e vinda de Jesus. Como é que funciona esse negócio que às vezes dá um nó da mente das pessoas? Da forma mais simples, é meio criticada essa teologia pelos reformados, né? Pelos tribulacionistas. Mas aí a gente tem a vinda de Cristo em duas fases. É essa questão, né? A primeira fase ele vem em secreto. E no secreto ele arrebata a igreja e traz o juízo sobre o mundo. Aí vem a manifestação da vinda, que é a segunda fase da vinda de Cristo, que é ele vem com os santos, e aí vem para os judeus, que é o reino messiânico, o verdadeiro Messias, né? Que então a Bíblia diz em Zacarias, Apocalipse 1:7, que eles olharão para Cristo a quem transpassar e vão prantear como se pranteia pelo primogênito, porque então eles reconhecerão que aquele que foi transpassado na cruz é o Messias. Isso só acontece no Armagedon. E aí vem, né, o termo arrebatamento secreto. Eu tenho que cuidar com esse termo, né? O arrebatamento secreto. A gente precisa entender que o arrebatamento da igreja é o rapto dos salvos. E aí a teologia pentecostal utiliza-se o termo arrebatamento secreto. Mas quando a gente estuda no âmbito teológico, o arrebatamento não será secreto. Por quê? Porque os salvos verão a Jesus e a terra sentirá a ausência da igreja. Então, como é que vai ser secreto se isso daqui está aqui, eu coloquei aqui, você percebe que não está mais ali. Então, esse termo secreto a gente precisa avaliar, porque é um dos termos mais criticados pelos reformados. Mas a ideia seria a seguinte: Jesus leva os salvos e deixa os pecadores. Depois Jesus vem com os salvos, extermina todo o sistema da besta para implantar o reino milenial. Então Jesus vem e leva a sua igreja invisível. O arrebatamento acontece nos ares. Depois Jesus vem com a igreja e todo olho o verá, né? E aí o termo da segunda fase da segunda vinda é para Israel. Então serão... Não existe outro arrebatamento, só existe um arrebatamento. Mas serão então 3 vindas? Duas vindas. Duas vindas. Vai ter... Duas fases da mesma vinda. Vamos lá. Então vamos lá. Nós estamos dividindo fases. Primeiro o arrebatamento da igreja, certo? Sim. Como é que será após o arrebatamento da igreja? Vai ter uma segunda... Vai ter essa vinda agora, após o arrebatamento? Sim. Então vamos lá. A igreja vai ser arrebatada. Certo. É a sequência. Nós seremos galardoados, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, né? Jesus disse em Mateus 8:11: muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, né? Apocalipse 19:7 fala sobre as bodas do Cordeiro, cuja sua esposa já se aprontou. As bodas do Cordeiro é o evento da festa da igreja com Cristo. Isso é só para a igreja? Só para a igreja. Cordeiro, só para a igreja. Então, nesse período, a igreja será guardada. É a primeira fase. A igreja é arrebatada, galardoada e ela vai festejar o casamento. Mas aí não é vinda, aí é arrebatamento. Arrebatamento. Certo. O evento do arrebatamento conduz ao tribunal e às bodas. Aí vem a terra. Vamos lá, a terra, os judeus
vão reconhecer um homem como Messias, que é o falso Messias, né? E isso, a igreja foi arrebatada, a grande tribulação foi já Ela inicia. Na minha visão, a tribulação inicia com a entrada de um líder global. E isso após o arrebatamento da igreja. Isso, Apocalipse 6, verso 1 e 2. E é muito claro, eu sempre gosto de especificar isso para quem estuda escatologia, que antes de debater, você não vê, Fábio, do capítulo 6, do capítulo 4 já, ao capítulo 19 do Apocalipse, a igreja em ação na terra. Você não vê mais a igreja desaparece exatamente no capítulo 3. Então, capítulo 4, capítulo 5 é a sala do trono, que o Senhor vai revelar a João, a sala do trono. Capítulo 6 ao capítulo 19, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. O primeiro juízo de Deus é o cavaleiro do cavalo branco, é o anticristo, que vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você está entendendo? Sim. Então, veja, você não vê mais do capítulo 4 ao capítulo 19 a ação da igreja. Você consegue encontrar a igreja no capítulo 12. Só que o capítulo 12 do Apocalipse é um resumo de Gênesis ao Apocalipse. Veja que é a mulher e o dragão, que é Israel, a mulher vestida de sol. A vestimenta de sol representa a glória de Deus que envolve Israel. A Bíblia diz lá que a lua está debaixo do seu pé, fala da supremacia de Israel. Israel é superior a todas as nações do mundo. A Bíblia diz que ela tinha uma coroa com 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, e estava grávida. Então de Israel vem o Messias. A visão, viu-se também outro sinal do céu, um dragão, com 7 cabeças, 10 chifres, diadema, blasfêmia, tal, e arrasta após si a terça parte das estrelas do céu, que é o único texto que daria referência que uma terça parte dos anjos se rebelaram. É Apocalipse 12, verso 3. Você não tem um embasamento para... Ali nos dá a entender que o dragão arrastou a terça parte das estrelas, que seriam anjos. Isso aí já é uma expressão antes do Gênesis. Então. Isso, aí olha lá, Apocalipse 12. Você vai para onde? Aí o dragão parou aonde? Na frente da mulher para tragar o filho. E aí você vê a perseguição do dragão a Israel até hoje. Sim. Mas veja que ele tentou impedir, dentro de uma linguagem bem humana, a entrada do Messias, que foi a morte lá de Moisés, os primogênitos, nos dias de Jesus, Herodes, né, fazendo ali o censo, mandou matar também os filhos homens das mulheres hebreias, e você vai ver a perseguição da geração de Abraão, de Davi, para que não viesse o Salvador. Mas lá em Apocalipse 12, verso 5, a Bíblia diz que o filho nasceu e foi arrebatado para Deus e para o seu trono, a qual regerá todas as nações com vara de ferro. E ali você tem a ascensão de Cristo. Olha só, o menino que nasceu da mulher foi assunto aos céus. Ele veio à terra, cumpriu o papel e foi assunto aos céus. Então veja, Apocalipse 12, você vê todo um cronograma profético. Se você entender Apocalipse 12, você entende Apocalipse inteiro. Porque entende praticamente a Bíblia, né? Tá tudo num capítulo. Tá tudo num capítulo. Se fosse para resumir o Apocalipse, a gente resumiria. Porque aí vem a vitória dos santos ali, Apocalipse 12:7, a batalha de Miguel. E aí vem a igreja, Apocalipse 12:12. Tá ligado ao arrebatamento. Festejais os céus e vós os que neles habitai. A igreja vai estar nas bodas. A Bíblia diz lá, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, terra, Israel, mar, as nações, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Então, nesse período ali, a minha visão, Apocalipse 12:7, a batalha que ocorre ali, ela é uma batalha que ocorre no arrebatamento. Tá, o arrebatamento aconteceu, a igreja está nas bodas do Cordeiro, grande tribulação já é uma realidade na terra, a manifestação do anticristo. Os judeus reconheceu o anticristo como Messias, só não vai permiti-lo se assentar no trono reservado para o Messias. Ele vai profanar. Não, ele vem para sentar no trono, daí ele vai quebrar, aí vem Daniel 9, né? Daniel 9:27, que ele diz que ele fará alianças com muito por uma semana, e na metade da semana ele quebra aliança, principalmente com Israel. Tá, sobre as asas da abominação virá o assolador. Então ele trará abominações a Israel. Aí Israel vai rejeitá-lo como Messias,
E aí ele vai marchar com as nações para exterminar todos os judeus à face da terra, que vai culminar no Armagedon. Então, nesse contexto aí, a perseguição ela será só específica contra Israel? Contra Israel, nesse período tribulacionista, e contra todos que não se submeterem ao império da besta.